quinta temporada da Lu Concept Podcast, especial mês de agosto, que é o mês do Agosto Dourado, que fala sobre amamentação, mês do Dia da Gestante, então para as gestantes de plantão, e mês do Dia dos Pais. E hoje, especial, mês das gestantes. Gente, eu tenho uma gravidíssima comigo aqui, que ela é muito especial e vai trazer muitas curiosidades e informações para quem pretende estar grávida ou estar grávida. Ela é de São Paulo, ela tem 38 anos, ela teve 10 gravidezes, tem 10 filhos e está esperando gêmeos, está gravidíssima. Mariana Coração de Mami. Eita, Lu, obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês, poder partilhar um pouquinho da minha história, da minha experiência. Nossa, eu estou curiosíssima para conhecer essa experiência. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Eu acho que vai ser incrível, porque eu já estou aqui, ó, super excited para saber dessa história toda, porque eu com 2 já ficava doida. Eu imagino 10. Sim. Foram 10 anos tendo bebê. 10 anos. Gente. 11, né, agora, com essa. Com essa gestação. Então, já vou Sim. começar tudo. Antes de tudo, eu quero agradecer a revista Pais e Filhos, a redação onde estamos gravando, minha mídia partner, da qual eu sou orgulhosamente embaixadora. Estamos em São Paulo. Também quero agradecer a Bepantol Baby, que é minha parceira, que está apoiando essa temporada. E a Criogênesis, que também é a minha parceira aqui no Brasil, e para todo mundo que faz enxoval com a gente. Ela faz coletas e armazenamento de células-tronco. Muito importante vocês saberem sobre isso, sobretudo na gestação, porque do cordão umbilical é a parte mais importante de você fazer essa coleta para prevenir possíveis doenças no futuro, qualquer tipo de problema que a gente não quer que tenha, mas é um seguro. Tá? Então, muito obrigada aos meus parceiros e bora tirar todas as dúvidas dessa curiosidade e saber informações de gestação. Sim. Mari, conta aqui. Então, eu ainda perguntei para você, você já trabalha, não trabalha fora de casa, só com a família? Como que você começou na rede social, né, com essa história? Mas um pouquinho antes, você trabalhava, conheceu o Carlos? Eu trabalhava, fazia faculdade de Direito, aí eu trabalhava numa empresa de engenharia, na parte administrativa. Tá. E aí eu engravidei. Do primeiro? Da minha primeira filha. Primeira. A gente organizou nosso casamento, fizemos tudo. Aí eu falei para ele, vou trancar a faculdade. Assim que passar esse período do primeiro ano, eu volto. Uhum. Porque todo mundo falou que engravidar, tipo assim, do segundo filho demorava. Tipo, não era uma coisa rápida, Você né? não tinha expectativa. Não tinha expectativa nenhuma. Eu falei, então tá bom, daqui a um ano eu volto. Bom, até hoje eu espero. 10 anos depois. 10 anos depois, eu continuo fazendo filho. Ô, Mari, mas como foi? Então, vocês não tinham casado ainda, já ficou grávida da primeira? Já, ele era meu namorado. Tá, aí vocês casaram, teve a primeira. Aí eu casei, tive a primeira. E aí tiveram segundos inesperadamente, digamos. Praticando, obviamente. Não, óbvio. Eu brinco, assim, todos os nossos filhos, as pessoas me perguntam demais, né? Você planejou todos os seus filhos? Não, eu desejei todos os meus filhos. Tá. Todos os filhos são muito desejados, são muito amados a partir do momento que a gente descobre que está grávida. Uhum. Então, em nenhum momento teve uma rejeição, tempo algum. Nenhum, tá. Nenhum. Toda vez que eu descubro é sempre aquela mesma alegria, como se eu estivesse descobrindo pela primeira vez. Gente, que incrível. Mesmo sem expectativa. Mesmo sem expectativa. E mesmo sabendo a doideira toda que é. Mesmo sabendo de tudo. E mesmo tendo um pós-parto difícil, tá? Aham. E aí me conta assim, então tá, teve a primeira. Aí como é que foi? A segunda veio depois de quanto tempo de nascer a primeira? 4 meses depois. Você ficou grávida? Tava Você grávida. descobriu a gravidez? Eu descobri. Tá, aí nasceu, era menino ou menina? Um menino, Martim. Segundo Martim. Aí depois o terceiro? O terceiro eu engravidei e o Martim já estava um pouco mais velho, assim, né? Tinha 8 para 9 meses. Então, quer dizer, no ano seguinte ou 2 anos depois? Não, no mesmo ano. Todo ano uma gravidez nova. Então, assim, ó, minha filha nasceu em novembro de 2011. Aí eu passei 2012 todo grávida do meu filho. Ele nasceu em janeiro de 2013. Aí em outubro de 2013 eu engravidei da minha filha. Ela nasceu em 2014. Aí, em 2015, eu tava grávida. 2016, eu tava grávida. 2017, não. Você ficou esperando estar? Não, eu tava... Deixa que Deus quiser. Deixa a vida acontecer. Deixa a vida acontecer. Deixa tá. Deus... Eu sou daquela seguinte opinião, tá? Deus tem um tamanho para cada família. Eu acho que a decisão de ter filhos é do casal e de Deus. Claro. Se Deus não quiser, e se o marido também não quiser, vai ser muito difícil você ter filhos. Claro. Entendeu? Então, eu deixo a minha vida na mão de Deus. Eu confio nele plenamente. Mas quando você era novinha, você teve expectativa, já pensou em ter tantos filhos assim, em algum momento da sua vida? Olha, meu maior sonho desde pequena era ser mãe. Não, mas você imaginava essa quantidade? Não, nunca pensei em 12 filhos. Eu pensava que eu seria mãe de 4, assim. Assim, quando muito, 4. Porque, assim,
Tipo assim, todas as pessoas que eu já tinha me relacionado, tipo assim, eles nunca queriam ter muitos filhos, isso e aquilo. Então, quando eu conheci o meu marido, eu virei pra ele, eu disse, ele veio me perguntar, quantos filhos você quer ter? Aí eu falei assim, bom, eu tava começando a sair com ele, não tava apaixonada ainda, eu falei, você quer saber? Eu vou falar logo um número alto, porque se ele não quiser ter filhos, ele já se assusta e vai embora, e eu não tô Aham. apaixonada, então Sim, tá no tô, momento certo. tô no momento certo da vida. Aí eu falei, no mínimo 4 pra começar a brincadeira. E aí ele gostou, ele falou, eu também. E ele é filho único, E né? ele é filho único. Olha que barato. Mari, aí bom, aí vamos lá. E foi tendo filho todos os anos. Fui tendo filho todos Você os tinha um anos. suporte? Quem te ajudava fora vocês dois? Vocês tinham pessoas domésticas? Vocês tinham familiares que iam ajudando nessa missão? Até o meu 5º filho, tá? Eu sempre tive, desde o dia que a gente casou, eu tinha uma pessoa pra me ajudar com os afazeres da minha casa. Tá. Mas dos meus filhos, sempre fui eu e o Carlos. Até meu 5º filho nascer, fui eu e ele em todos os momentos, todas as madrugadas, fazendo tudo. Aham. E aí, quando meu 5º filho nasceu, minha mãe falou, eu acho que chega de loucura agora, você precisa contratar alguém pra te ajudar. Uhum. Porque eu acredito que é o seguinte, a gente tem uma palavra que a gente usa pouco, que a gente às vezes tem um pouco de vergonha, que é descanso. Uhum. A gente se culpa muito pelo nosso descanso. Eu lembro quando eu tive minha primeira filha e que ela foi tirar umas sonecas e eu fui tirar o sono junto com ela, na hora que eu deitei eu senti uma culpa horrorosa. Sim, é isso. E eu falei assim, mas por que eu tô me sentindo tão culpada? E depois minha cabeça ficou, porque você tem um monte de coisa pra fazer. Uhum. Você tem que organizar isso, fazer aquilo. E é isso, a gente se culpa muito, É né? isso. E o descanso é essencial. Você achava que não tinha esse direito? Não. Interessante. E aí eu falei, cara, não, é importante, assim. Então, depois do meu 5º filho, minha mãe falou, para de loucura que você vai precisar, entendeu? Você não vai dar conta sozinha. Uhum. Você vai chegar um momento que você vai ter um piripaque, entendeu? Fazendo tudo sozinha. Uhum. E eu falei assim, eu concordei com ela, eu peguei e fui em busca de uma babá para poder me auxiliar com as crianças, mas a babá estava na minha casa para não fazer o meu trabalho, e sim para me auxiliar. Claro. Então ela estava ali só para me ajudar. Então era uma pessoa que a gente gostava muito. E desde então eu tenho sempre uma babá para poder me ajudar com as crianças. Tem uma? Tenho 2. Tem 2 agora. Agora. Depois de mais 5, né? Porque veio gêmeos, né? Sim. 2 de uma vez E como é que era a gestação, Mari? Assim, de todos eles, o que você compara? Foram iguais? Teve muita diferença de um para o outro? Como é que era o período da gestação em si? As gestações para mim são períodos bem difíceis, tá? São? São. As pessoas acham, eu não tô brincando, todo mundo vira para mim e fala assim, nossa, você fica plena, não acontece nada na sua gestação. E eu falo, não. Imagina, né? Por 10 vezes, você fala, deve ter sido bem ok. Falei, deve ser incrível. Não, eu passo mal por 4 meses. Jura? Todos? Todos, sem exceção. Tenho todas as dores possíveis e imagináveis que todas as mulheres têm, eu também tenho. Caramba! Dificuldade para dormir, dificuldade para comer, chega no final da gestação, você já não consegue, sua locomoção já é bem restrita, Sim. né? E nessa em específico ainda teve um agravante, porque assim, dependendo do que eu tenho comido, eu também tenho passado muito mal ainda. Tipo uma gastrite? Não, eu tenho que pôr para fora, a comida não faça digestão. Então, caramba! com esse tamanho de barriga. Você tá de quanto tempo? 7 meses. 7 meses. São 2. São 2 meninas. 2 meninas, gente. Foi também totalmente inesperada. Foi. E inesperado o caso de serem gêmeas. Também você já tem gêmeos. Eu tenho um. Você já tem um casal? 2 meninos. 2 meninos. Minha gestação anterior a essa era gemelar. Foi gemelar. Mas você tem histórico familiar? Minha mãe é gêmea. Gente, quer dizer, todas as 10 podiam ter sido gêmeos. Gente, pensa. Poderia, né? Poderia, mas aí como eu disse, é um plano de Deus. Claro, claro. Mas aí, beleza. Então, você passou mal todas as gestações dessa também, inclusive, óbvio, né? Sim, muito. Como foram os partos? Foram todos normais? Foram todos cesáreo? Variaram? Graças a Deus, todos até agora foram partos normais. Todos? Todos. Que bom. Eu sou aquela pessoa que eu viro pra minha médica quando eu engravido e falo, doutora, você sabe que eu quero parto normal, né? Mas eu também confio na senhora. Então, o que você mandou, pra mim não tem discussão. É a mesma desde sempre? A mesma desde sempre. Que legal, que legal. Porque a gente já tem uma afinidade Claro. boa, né? A gente já tem uma conexão. Outra confiança. Então, assim, se ela virar pra mim e falar, é uma cesárea agora, eu não vou nem questionar, Claro, você entendeu? Você confia nela. 100%. Claro, claro. E como era o pós? Então, você conseguiu amamentar? Não. Então, porque depois aí como é que fazia, né? Até por uma questão até física ali, não dava. Ou era problema mesmo fisiológico? Fisiológico. Era? Eu não tive leite em nenhum filho. Pra falar que não consegui amamentar exclusivo, apenas uma filha minha. Tá, que não foi a primeira? Não, foi minha terceira. Caramba. E aí eu lembro quando a minha primeira filha nasceu, eu demorei pra ir no pediatra, né? Pra conseguir achar um pediatra que a gente quisesse ir, então demorou quase um mês.
Então, quando eu cheguei no pediatra, ele falou, como tá a amamentação dela? Meu marido, nossa, doutor, essa menina é um bezerro. Eu nunca vi alguém passar tanto tempo no peito quanto essa menina. Ela deve estar muito gorda. Aí o pediatra, tá bom. Ele tava perdendo peso. E aí, na hora que ele foi colocar lá na balança, tipo assim, ela tinha engordado ridiculamente pouco. Então ficava buscando leite ali, não conseguia. E não conseguia. Aham. Aí ele falou, olha, Mari, você vai precisar entrar com um complemento, porque a sua filha está passando mal. Ou tá passando fome. Sim, aconteceu isso comigo também. Com E meu aí eu filho. falei assim, tá, não tem problema. Eu sou aquela mãe que eu sou realmente a favor do melhor para o meu filho sempre. Sim, Infelizmente, não consegui amamentar. Sou a favor da amamentação? Lógico que eu sou, Claro. porque é o melhor leite para o seu filho. Só Claro. que no meu caso, eu não consegui ter o melhor leite para ele. Então, eu também me senti culpada por esse momento. que eu Dói, não né? Dá uma frustração, né? Tá, porque, poxa, você era tudo para aquilo e de repente o seu filho tá passando fome. É. É uma dor assim que É. você fala, poxa, como eu não percebi isso antes? Aham. Entendeu? Então, tipo, ela pode ter engordado pelo menos 1 quilo, 1,5 quilo. Que eu, tipo, eu tinha ido lá, demorado quase um mês, Aham. quase um mês. E aí, tipo, ela tinha engordado, sei lá, 300 gramas. Aham. Tipo, ela tinha apenas recuperado o peso da maternidade. Aham. Eu sei, porque perde, né? Quando Sim. vem. E aí entrou, e aí nos outros foram igual. Nos outros, todos foram iguais. Aí a Maria Clara, que foi minha terceira filha, eu consegui amamentar por um mês exclusivo. Foi também o meu melhor pós-parto, tá? Não tive... Mesmo com 2 bebezinhos em casa. Mesmo com 2 bebezinhos, foi assim o meu puerpério mais tranquilo. Depois dali, todos foram muito difíceis e os 2 primeiros também. Você fala difícil em termos físicos e emocionais. Eu tive baby blues em todos, né? Tirando da Maria Clara. Tá, como é que foi? Pra mim foi um período muito difícil. Tanto é que toda vez que eu engravido, eu começo a rezar já pra Deus. Eu sou católica, tá, Lu? Então, por isso que eu falo muito de Deus. Mas toda vez que eu engravido, eu já começo a pedir pra Deus e pra Nossa Senhora interceder pelo meu puerpério, porque eu sei o quanto é difícil. Tá. Então, eu fico muito vulnerável, eu fico com insônia, eu choro demais, sem motivo. Eu fico instável, me dá um pouco de ansiedade. Então, assim, mexe muito Não comigo. chega a ser uma depressão pós-parto. Não, porque ele vem e vai sozinho, né? Sim. Então, mas pra mim é um período de muita luta, especialmente porque eu tenho mais filhos na minha casa. Criancinha pequena esperando Entendeu? você, né? E aí eu preciso estar bem por eles, e eu não quero que eles me vejam nesse estado, Claro. associando que toda vez que um irmão chega, minha mãe fica desse jeito. Nossa, é uma coisa ruim. Aí se sente mais culpada ainda. Aí eu falo, não, ter filhos é uma coisa maravilhosa, é a maior bênção e a maior riqueza que a gente pode ter. Sim. Então eu luto muito pra não chorar na frente das crianças, de poder não passar por nada disso e não transparecer pra eles, Sim. sabe? Mas deve ser difícil, né? Muito. Imagino. E aí você já fica, talvez traumatizado, já fica, né, naquela ansiedade. O que vai acontecer agora? Eu imagino que deve ser. É bastante. E Não aí, é fácil. você falou que você é católica. Eu estava imaginando que alguém, de algum momento, já me falou que existe uma religião de que não há preservativo. Não sei se eu estou bem louca, ou se alguém já... Eu até imaginei, será que tem alguma questão envolvida nisso? Tipo assim, não tem preservativo, não use preservativo, ou seja, o que Deus quiser. No catolicismo, você não pode usar contraceptivos, tá? A não ser os naturais. Tá. Eles funcionam super bem. E como eu te disse, a vontade de ter filha é de Deus. Então, eu conheço diversas, não são uma ou 2. São diversas mulheres que vivem exatamente da mesma forma do que eu. Tá. Que acabam não fazendo nada, Tá. E deixa a vida na mão de Deus. É uma concepção sua. Isso é uma mas- decisão de vida sua. Minha. E eu conheço várias mulheres que vivem exatamente da mesma forma do que eu. Muitas delas têm 1, 2 ou 3 filhos. Entendeu? Entendi. Por isso que eu falo, a decisão de ter filho, todo mundo vira pra mim e fala, meu, como assim? Se eu também não tomasse nada, eu ia ter 10 filhos. Será que teria? Não, hoje em dia a gente vê tanta dificuldade, né? Sim. Então, aliás, muitas mulheres fazendo muitos Muitas. tratamentos para conseguir engravidar. Muitas, muitas me verdade. pedem muita oração pelo Instagram, lá no meu perfil do Coração de Mami, pedindo, poxa, reza pra eu conseguir engravidar. Então, toda vez que eu estou rezando o terço com as crianças, um dos pedidos são por essas mulheres que querem engravidar. Ai, que bacana. É. E você pensa, por exemplo, vai nascer esses gêmeos. Essa vai ser uma concepção que você imagina que vai ser para sua vida. O quanto tempo você tiver fértil, período fértil, quanto Deus mandar, você continua. Sim. Essa é uma concepção sua. Essa é uma decisão de vida sua. minha e do meu marido, né? Que legal. Porque ele também tem que Não, estar tem junto. que ser, né? Senão não tem como. E como funciona a questão financeira nessa brincadeira toda? Porque não é barato, né? Não é barato, mas também a gente se adapta, né? Sim, sim. O ser humano ele é bom por isso. Vocês têm alguma ajuda, algum auxílio? Existe Não, nada? Zero? nada. Não, Nem também nunca desconto na pedi. escola. Não, sim. Então, eu tô brincando. Mas sim, mas eu digo, é uma coisa muito pessoal, particular. Muito nossa. Eu e meu marido trabalha.
Quando o meu quinto filho nasceu, quinto ou sexto, agora já nem me lembro mais, eu parei de trabalhar. Aham. Ah, foi no quinto ou sexto? Foi. Você continuou trabalhando ainda fora? Continuei. E aí foi uma decisão que a gente não tomei rápida, tá? Uhum. Demorei anos para poder tomar. De parar. De poder parar de trabalhar, cuidar das crianças, fazer tudo com eles. E aí eu não queria ter um perfil no Instagram. Então até eu comecei falando sobre isso, né? Eu falei, quando você começou? Então, e aí a minha irmã, quando eu engravidei dos gêmeos, então 2021, falou para mim, você precisa compartilhar a sua vida. As pessoas precisam saber, porque eu tenho as minhas amigas, pessoas da rua, quando eu contava, tipo assim, quando eu tava no shopping, eu tenho 8 filhos e tô grávida de gêmeos. Como assim? Cadê o seu perfil? Não tenho perfil. Não, você precisa abrir um. Eu quero ver, eu quero acompanhar a sua vida. Claro, da curiosidade. E as pessoas de tanto pedirem, eu resolvi abrir. Aí a minha irmã, que trabalhava em banco, tinha acabado de sair do trabalho, ela falou, eu não tô fazendo nada. E trabalhar com você é uma maneira que eu posso estar trabalhando também e estar perto das minhas filhas. Falei, bom, ufa, se você for me ajudar, dá certo. Sim. E por isso que deu certo. Faz 2 anos. Faz 2 anos. E aí vocês começaram mostrando de maneira orgânica o dia a dia. Só o dia a dia. Que é curioso demais, gente. Muito. Porque assim, eu tava super curiosa pra saber, já tô aqui, ó. Porque é super interessante, porque exige não é uma educação, mas uma rotina, né? Uma organização para que a coisa não surte. Sim. Né? Como que funciona a organização de vocês no dia a dia? Então, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, tá? Eu sou uma pessoa muito organizada e eu sou uma pessoa que qualquer pessoa que parar do meu lado e tiver filhos, mãe, pai, eu vou perguntar qualquer coisa para ela, para perguntar de dicas. Então, eu sou aquela pessoa que eu realmente, tudo que você me falar, Mari, funcionou com meu filho, eu vou testar na minha casa. Porque eu acho que todo mundo tem uma dica legal e dá para mudar na nossa vida. Sim, aprende o tempo eu inteiro. Aprendo o tempo inteiro com todo mundo. E aí, a minha irmã, uma delas já tinha filhos, e falou pra gente, olha, rotina é uma coisa muito importante, seu filho precisa dormir, ter um horário para você poder descansar. Isso antes da minha filha nascer. Então, desde a Maria Filomena, eu tenho uma rotina bem regrada na minha casa. Então, assim, eu fico cansada? Óbvio que eu fico. Mas a minha maternidade eu acho maravilhosa. Entendeu? Os meus filhos, eles não são a dificuldade da minha vida, eles são a razão da minha vida. Disciplinados. Sim, entendeu? Então, eles têm horário para comer, eles têm horário para dormir, eles têm um horário para tudo. Mas eu também gosto de sair da rotina. Claro, né? Então, é aquela coisa. É um exército, né? Não é um quartel. Não, tem dias que eu saio para jantar com eles mesmo em dias de aulas com eles, entendeu? Eu sempre dou uma quebrada nesse gelo para eles poderem saber que a vida é maleável. A gente pode moldá-la do jeito que a gente acha mais confortável. Sim. Só que é muito importante que eles tenham um horário para dormir. Para que eu tenha o meu momento de descanso com meu marido. Claro. Senão você fica naquela função. Casa, filhos, e você não tem o seu tempo e você não curte o seu marido. Sim, então isso é importante da gente falar, porque às vezes o casal tem um filho e já não consegue mais se conectar. Sim. E aqui a gente, então, você está dizendo que a conexão de vocês dois vem antes deles, né? Sim, que muito é fato, antes. E é o que tem que ser. E vai continuar, mesmo com eles e depois deles. É isso aí. Entendeu? Eu brinco, o Carlos vai ser sempre o meu eterno namorado e o filho caçula. E ele é o seu parceiro, né? Porque ele tá comigo todo momento, entendeu? Então eu faço muita questão de preservar o nosso namoro. Claro. Então, assim, várias vezes, até quando eu tô... Óbvio, quem não fica brava, cansada? Claro. Eu lembro, mas quando eu tava namorando com ele, eu não fazia isso. Você entendeu? Então eu falo, peraí, então eu me policio bastante. Claro, a gente tem que ficar atento, né? Porque senão desgasta o relacionamento, né? E fica uma coisa pesada. E assim, pais felizes, filhos felizes. É isso aí, concordo plenamente. Entendeu? Não, mas eu acho que é uma dica, porque né, o que as pessoas de fora, sobretudo as que já estão vivendo um samba doido lá, fala, puxa, mas é desesperador, eu tô com um filho, tô com 2 filhos, tenho 3 bebês. Sim. Pô, você tá aqui, você tá dizendo isso, você tem 10. Sim. E você tem esse tempo, essa disciplina para que você curta a sua vida, né, com o seu marido, enfim, tenha a sua serenidade. Sim. É possível. Sim. Né? Mas há que se ter uma disciplina, uma questão que você saiba lidar com isso. E isso dá trabalho, né? Dá. Você implantar a rotina dá trabalho, né? Sim. Não é uma coisa que você coloca do dia para a noite. É isso. E assim, toda vez que chega um bebê novo na minha casa, não é que o bebê muda a minha casa. O bebê se adapta à nossa rotina. É assim que tem que ser. De ter todos os irmãos em volta. Entendeu? Então, assim, várias vezes os gêmeos estavam dormindo. Quando as crianças chegavam da escola, eles iam correndo para lá. Eles acordavam. Eu ficava morrendo de dó. Ficava, mas... É a vida deles. Essa é a realidade deles, entendeu? Isso. Não tem o que eu possa fazer. Não vai dar para mudar. Não dá para fazer uma casa ser um silêncio total porque chegou um recém-nascido. É isso. Eles precisam se adaptar a essa rotina da nossa casa. Já chegam escaldados.
Ah, eles já chegam com um chip diferente, É, com certeza. total. E como que é a dinâmica? Quantos quartos? Como é que dormem? Eu tenho. A gente mora em um apartamento, são 4 quartos. Um meu e do meu marido. Aí tenho das meninas, que dormem 3 meninas. Os meninos, que São quantas? São 3 meninas? são 6 meninas e 4 meninos. E agora tá vindo mais 2. Mais 2, não serão 8 mulheres. São em maioria. É muita mulher, gente. É muita mulher. Imagina quando começar as menstruações, Nossa, TPM. Imagina a TPM. Eu fico TPM, pensando nisso. Imagina. Eu falo, nossa, não. E dizem, eu tenho uma amiga que ela eram 7 irmãs. Ela falou que era impressionante que no mês elas ficavam 7 Menstruadas todas na juntas. mesma época, É. uma semana. Que loucura, né? Era sincronizada. Sim. Pensa doideira. Tá, então dormem 3. Tu ri, né? É, Tô rindo de nervoso. mais ou menos isso. Então elas dormem às 3. As 3 mais velhas. Tá, qual que é a idade delas? 11, 8 e 7. Tá. Se bem Do que outro. vai ser em agosto, né? Vai sair em agosto. Então, são 11, 9 e 7. Tá. Os meninos dormem o Martinho e o Bernardo, que tem 10 e 6. Aham. Só que a Margarida se mudou pro quarto deles, Que ela quis? porque ela quis. Ela tem Bonitinho. 4 anos, ela dormia no quarto com os bebês. Aham. E aí ela falou que ela não era mais bebê, que Que agora ela faz fofa. parte da turma das médias. Aham. Então, Mas ela foi pros meninos. foi pros meninos. E não quis ir pras meninas. Não. Ai, que fofa, gente. Não, ela é muito bem resolvida, a Que Margarida. legal, né? E como tu vê essa dinâmica, assim, de afinidades, porque isso é fato, acontece, né? Não tem jeito, uma tem afinidade com o outro. Como funciona a dinâmica, assim, de justiça? Porque, vamos supor, deve ter horas que todos estão brincando, tem uma hora que um tá com aqui, outro tá com o outro, outro tá sozinhos, né? Porque é quase que uma creche, né? Uma deck integrado de diferentes idades. Mas como eles se colocam nesse momento de brincadeira? É muito mais junto? É dividido? Depende muito. Olha, eles brincam muito bem juntos. Todos tá? juntos. Todos juntos. Mas, ó, a Madalena e a Estela, que é de 3 e 2 anos, Uhum. elas, se deixar, elas brincam a tarde inteira juntas de bonecas. Ai, que fofa. Uma é a mãe, outra é a filha. Aí a Margarida, que gosta muito de brincar com os meninos, muitas vezes entra na brincadeira. A Aham. Maria Clara, que é a minha filha mais maternal, ela entra, aí as meninas vão chamar a Maria Clara. Clara, vem ser nossa mãe ou nossa babá. Ai, que fofos, gente. Então, assim, é uma situação que, pra gente, pra mim, enche meu coração É de lindo, orgulho, é sabe? lindo, De aham. ver as crianças interagindo todas juntas e elas tendo esse contato, né? Porque Sim. pra eles é muito importante. Os irmãos Claro. vão ser a melhor. Vão ser os melhores amigos deles, Claro, são os sempre próprios são. irmãos, né? Irmãos, Então, é delicioso. eu sou E suspeita. rola uns arranca-rabo? Óbvio. Demais. Eu imagino. Mas mais entre os meninos, entre as meninas, ou é tudo junto? Tudo junto. Eles junto. brigam todo entre eles. E eles se resolvem? Ou tu tem que interferir? Não, eles se resolvem, às vezes eu interfiro, mas quando eu interfiro, eu não interfiro pra tomar partido. Tá. Eu interfiro só pra acabar aquela briga. Aham. E aí eu deixo eles de castigo abraçados. Ai, meu Deus do céu. Aí eles ficam lá abraçadinhos por 5 minutinhos. 2 minutos eles ficam com ódio da mãe. No terceiro já esqueceram da mãe e da briga. Então Aí são... nunca mais briga porque não quer se abraçar. Não, porque no terceiro minuto eles já estão brincando e Já dando esquece, risada. passou, Entendeu? Então, respirou. assim, eu acho que o importante de você deixá-los juntos, na hora que eles estão com esse arranca-rabo, é porque eles têm que aprender a lidar com as dificuldades dele Sim. e aprender a se perdoar. Se eu Aham. coloco eles separados, eu acho que pode fomentar e alimentar aquela raiva no coração, sabe? Uhum. Nossa, meu irmão é isso, meu irmão é aquilo. Quando tá junto, não. Eles vão ter que ficar se olhando, entendeu? Então eles vão ter que passar por essa fase juntos. Estão todos em escolinha já? Não. Então, Todos? 8. E aí os horários são Todos no mesmo horário. sincronizados? Todos no mesmo E como horário. funciona carros? Vocês têm um ônibus? Como A é? gente tem 2 carros de 7, né? E aí tu dirige um e o Carlos Meu outro? marido outro, É assim. sempre. E não é melhor comprar um ônibusinho que cabe todo mundo? Então, a gente quer comprar agora tipo uma Uma minivan van, cabe que dá 15, pra né? adaptar pra 11. Porque eu vi uma van que cabe 15, tá? Mas aí o teto é muito alto, né? É aqueles grandões. É. Ah, ok. Aí não passa na garagem. Ainda tem Se esse você pega a problema. mini, que você adapta, você coloca 11 lugares e dá. Mas não cabe as malas, né? Bom, malas já não cabe em carro Não nenhum, vai então... caber no- A tua babá tem que ser motorista pra ir com o carro com as malas do outro. Não, mas eu sempre vou dirigir no carro, meu marido o outro, Não, né? mas tô falando, mas se vocês quiserem já unir todo mundo da família, Ah, não, mas a gente nunca une. não dá. Não dá. Isso é inviável.
A gente sempre sai em 2 carros. Pra viajar. Pra tudo. Tipo assim, se eu for sair com todos os meus filhos, sempre são 2 carros. Gente, toda vez pra um restaurante reserva. É. Reserva pra 12, né? Agora vai Sim. ser 14 que eu vou. E aí, vocês levam sempre todos? Existe um momento que você sai só com as meninas? Tem. Agora é só com os meninos? Tem. Vocês fazem isso? Faço demais. Porque eu acho super importante você ter esse olhar individual para cada filho. Sim. E você consegue sair também individual com cada um? Consigo. Tipo, hoje eu vou sair com a Madalena? É. Com a Madalena, hoje eu vou sair com a Margarida? Consigo. Você faz? Faço. Eu tenho o dia do filho único, eu tenho o dia do filho coletivo. Aham. Então eu saio pra jantar, peguei o Carlos, vamos sair com as meninas hoje. Aí vamos, vai no dia seguinte, vamos pegar os meninos hoje. Aham. Porque eu acho importante ter esse momento individual com eles e vê-los no coletivo com os irmãos. Como Sim. é o convívio deles, né? Aham. Isso é muito legal Não, ter é gostoso ter Sim. esse momento individual, porque eles estão o tempo inteiro muito Sim. agrupados, né? Muito. É importante porque no individual você consegue prestar atenção em detalhes. Com né? certeza. No individual eles pedem para contar coisas da escola, alguma dificuldade que eles estão passando. Eles têm então, uma atenção, né, Sim. para eles, naquele momento específico, Sim. né? E você vê, por exemplo, no dia a dia, eles têm, você vê a oportunidade ou eles vão passando, você acha? Porque a gente já passa mesmo, né? A gente vai vivendo e vai aprendendo e vai se adaptando acho que em qualquer idade, qualquer quantidade de irmãos que tenha. Talvez um mais individual, depende também muito da dinâmica familiar. Mas, digamos, de 10, você não consegue prestar atenção se alguma coisa não for dita, a não ser que a criança mude de comportamento. Olha, eu vou te dizer, a mãe tem sempre um sexto sentido, Isso é né? fato, isso é fato. Consegue ter 10 sentidos agora. Então, e assim, toda vez que acontece qualquer coisa, tá? Óbvio, algumas coisas passam. Claro, Óbvio que claro, é o passa, que eu tô gente, não falando. tem como. Sim. Mas é muito impressionante, porque teve uma vez que a minha filha entrou no carro, e eu nem tinha aberto ainda o aplicativo da escola, tá? A maneira só que ela entrou no carro, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, porque já te mandaram mensagem? Eu falei, não, eu nem abri o aplicativo do carro, mas eu vou te ser bem sincera. Eu prefiro escutar pela sua boca o que aconteceu do que eu ver da sua coordenadora. Mas você sentiu a energia dela diferente. Eu senti alguma coisa diferente. Aham, E ela pegou e fez assim, realmente aconteceu. aham, E ela começou a me contar o que tinha acontecido. aham. E eu falei pra ela, eu sou aquela mãe, Talu, que eu nunca chego já com 10 pedras ou que eu me escandalizo com tudo que eles falam, tá? Eu sou aquela mãe que eu procuro, por mais que eu fique horrorizada. Eu respiro fundo, falo, não, vamos lá, porque eu acho que se você se escandaliza é pior para a reação deles, claro. tá? E depois eles não voltam. Falei, filha, vamos lá. O que você acha da sua atitude? Você acha que a sua professora gostou? Você fez ela refletir sobre o que aconteceu, Então, claro. eu sempre volto para eles a atitude Isso é importante. deles, entendeu? Para que Claro. ela saiba o que ela fez, se ela ia gostar, se ela estivesse naquele local da professora dela. Você ensina a autorresponsabilização, né? Já Sim. de pequena, tá certo? Então, ela pensou e nunca mais fez. Ah, que bacana. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu não chego para os meus filhos com a solução. Eu faço eles chegar na solução. Isso é importante. Entendeu? Eu não quero que os meus filhos sejam crianças que são robozinhos, sabe? Que o professor ou que a mãe fala, ele só repete. Claro. Não, eu quero que os meus filhos pensem por conta própria. Eu quero que os meus filhos saibam tomar boas decisões. Então, isso é algo que eu pego muito no pé deles. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma consequência. Ela pode ser boa ou ruim, vai depender de você. Claro. E a partir do momento que você tiver uma consequência ruim, você vai arcar com os atos. Claro. Eu não posso tomar a sua dor. Entendeu? Vai doer, né? Vai, óbvio. Mas você não tira que vai. dele, é isso? Não tem como. Eu sofro junto. Claro. Entendeu? Claro. Me dói? Dói. Só que eles precisam saber que tudo na vida tem uma consequência. A mamãe não vai estar ali para passar a mão neles todos os dias, né? Com certeza. E na vida real, você sabe, para quem Total. trabalha fora, o chefe não vai passar a mão na sua Isso cabeça. não é só porque no seu caso são 10 filhos, né? Você vai qualquer circunstância. Qualquer circunstância. isso é Qualquer fato. pessoa que passar pela sua vida, ela não vai te ajudar de uma forma carinhosa. Sim. Pelo contrário, a vida, minha mãe fala, pai educa, a vida aleja. É isso aí. Entendeu? Então, eu prefiro que a gente eduque os nossos filhos do que deixar a vida tentar vir dar uma bufetada neles, que vai ser muito pior, é muito mais traumático, Com né? certeza. Ô Mari, e voltando só um pouquinho nessa história do Baby Blues, que você, né, falou que todos os casos você teve, até para, de repente, uma pós-parto, uma gravidez que, de repente, pode sofrer isso, né? Sim. Aí você lidou, quanto tempo demorou? Variou muito de um bebê para o outro? Como foi, como passou?
né? Como foi, se teve algum tratamento, se teve algum acompanhamento, para poder as pessoas saberem quando se passarem por isso? Olha, no começo tinha uma medicação que hoje não pode mais tomar. Não pode? Não. Ela foi proibida já faz alguns anos. Tá, mas você chegou a usar? Cheguei. Pra E mim, ela resolveu, né? super. Tá, Tá? Eu até não entendo porque ela foi proibida. Então, tipo, tá. E isso ajudou muito? muito. Porque, pra mim, tá? Vou te dar as minhas experiências. Claro. Era um remédio que, assim, que ele não te causava dependência. Aham. Então, tipo assim, no dia que eu acordava bem, eu parava. Você nem tomava? Eu nem tomava. Uhum. Entendeu? Então, era desse jeito. Então, Baby Blues, ele é um período onde os nossos hormônios estão oscilando no pós-parto, onde a gente não sabe o que está acontecendo, que nosso coração está explodindo de alegria, mas a sua cabeça não consegue compreender isso. Então, a gente começa a oscilar muito, tá? Então, eu chorava demais. Eu lembro a primeira vez que eu senti isso, eu fiquei com vergonha, Thalô. Que imagina, que doideira, né? Meu marido tinha saído da maternidade para registrar minha primeira filha. Aí ele saiu, eu comecei a chorar, olhando para ela. Sentindo tristeza ao mesmo tempo? Eu não sei te explicar o que eu sentia, mas eu fiquei com vergonha. Aí ele me ligou para perguntar qual era o nome que realmente quer ficar de fato no registro dela. Aí eu peguei, sequei meu olho assim e falei, gente, eu tô chorando, mas eu não quero que ele me veja desse jeito. Olha que loucura, gente. Era uma luta interna. Porque eu não sabia o que eu estava passando. Entendi. Entendeu? Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Mas quando você se deu conta ou ficou sabendo que isso era de fato um baby blues, que não era uma coisa momentânea? Então, eu comecei a pesquisar na internet, né? Isso continuou? Porque continuou. Era um sentimento que, assim, na minha primeira filha foi o mais tranquilo, no segundo foi difícil também, terceira não tive, na quarta foi arrasador. Eu não tô brincando, foram mais de 20 dias. Uau. Bem tensos. Tipo assim, a minha irmã mais velha, né? Mas aí você já sabia do que se tratava? Eu já sabia do que se tratava. Minha médica, eu sempre estou em contato com ela, tá? Então, toda vez que eu estou passando por isso, eu estou sempre conversando com ela, com a equipe, fazendo todo esse acompanhamento. E aí, a minha irmã acabou se mudando para minha casa para poder, como não tinha babá, poder me ajudar com as crianças, poder estar fazendo tudo. E aí, ela saía para trabalhar, eu ligava para ela chorando, por favor, volta. Nossa, difícil, né? Hoje eu falo rindo. Claro, de nervoso. Mas, claro, para mim, foram períodos muito difíceis, entendeu? E todos? Todos. Caramba. Todos. Nos gêmeos, eu tive ainda na maternidade. Uau. Então, eu lembro de uma das noites que eu tava lá no hospital. E aí, eu sempre eu sou uma pessoa que eu falo muito, tá? E eu falei pro meu marido, putz, eu tô sentindo que vai vir. Caramba. Então, eu já comecei a dar uma caída, ele pegou... bem no pós-parto. Tipo, bem no nasceu, pronto. E aí ele pegou e falou, amor, vai passar, já passou por tantas vezes. Eu falei, eu sei que vai passar, mas eu não queria passar por isso. Dói. Dói, pra mim é uma coisa que me custa muito. Imagino. Porque não isso, é fácil. Você se culpa, você sente vergonha, você quer estar feliz ali naquele momento, mas não consegue sentir, né? Não consegue. Não, e aí ele pegou, naquela noite, naquele dia que eu tava pior, ele veio, deitou na cama comigo, me fez cafuné, me colocou pra dormir. Ah, que legal. Aí foi super gostoso. Então, assim, pros maridos, gente, cuidem das suas esposas nesse período, porque às vezes a gente não consegue se entender. Às vezes não. Nenhum momento a gente se compreende, a gente consegue definir os nossos sentimentos. É realmente um período muito difícil, mas ele vai passar. E se você tem o apoio da sua mãe, do seu marido, sei lá, de uma cunhada que seja sua, ou das suas amigas, qualquer pessoa que possa ser a sua rede de apoio nesse momento, te ajuda a passar mais fácil. E aí você, como passou por várias vezes, o que você acha, assim, não aconselha que façam? Porque, por exemplo, aquilo que uma pessoa depressiva escuta, vai passar, aí não é nada, porque minimiza a dor que a pessoa está sentindo. Sim, você não valoriza a dor. Exatamente. O que ela está sentindo, né? Você está minimizando. Então, da mesma maneira que você está dando essa dica, né, do suporte, o que você aconselha que não seja dito ou não seja feito por alguém que está querendo dar o suporte? Olha, eu nem sei, porque todo mundo que está do meu lado já sabe meio como eu fico. Sim. Então, mas eu digo, vamos pensar numa situação de uma mãe, né, que está nesse pós-parto, está passando por isso, e de repente tem amigos que não sabem, porque a pessoa não faz por mal. Deixa a pessoa só te escutar. Eu acho que é isso. Quando a pessoa estiver sofrendo, deixa ela falar. Não se intromete. Você só escuta, seja um bom ouvinte. Pronto. Que eu acho que você já faz muito.
Porque, assim, às vezes você só quer colocar pra fora toda aquela ansiedade. Às vezes nem é o que você realmente está sentindo, Sim, sabe? tá naquele turbilhão, É, né? Turbilhão você de só quer, sabe, você sentimentos. solta aquilo tudo que Sim. vai passando, né? Aham. E quanto mais você coloca pra fora, eu acho que ajuda melhor a passar rápido. Claro, claro. Se você guarda pra você, você fica naquela luta interna sozinha, é muito mais difícil você vencer. Uhum. Você vencer, que eu falo assim, você sair disso sozinha. Aham. Quando você tem uma ajuda ou suporte do seu marido, sei que tem muitos maridos que acabam não compreendendo É isso. o que a mulher sente. Eu lembro que na época de um dos meus pós-partos que foi difícil, minha irmã foi com o marido almoçar em casa e ele falou: "Meu, por que você tá assim? Que absurdo." Então, é o que eu tô Você comentando, entendeu? é Eu isso. falei assim: "Não, você não sabe o que eu tô sentindo." Mas é que eu sou uma pessoa que eu falo muito, né? Então, Mas tipo assim, o que ele veio falar, eu retruquei. o duro é você ter que se justificar, né? Sim, Tipo, surreal. sim, Mas isso acontece, do mesmo jeito que foi o seu cunhado, sim. pode ser o marido, Pode ser a ser o mãe, a marido, pode ser sogra. todo mundo. É isso. Porque eles não compreendem o que você está Claro, sentindo. claro. Porque são poucas, não. São muitas mulheres que passam por isso. Muitas, Muitas escondem, Aham. tá? Falam que nunca viveram isso. E, tipo assim, viveram dentro de um banheiro sozinhas. Ó. É bem complicado. Eu lembro que um dos pós-partos eu tava assim. E aí eu tava na maternidade já chorando. Eu virei pro meu médico. Eu falei, poxa, tipo, pra equipe da minha médica, né? E aí chegou um dos assistentes dela. Eu falei, poxa, doutor, por que só comigo? Eu vejo aqui na maternidade todo mundo sorrindo. Só eu tô assim. Aí ele olhou pra minha cara e fez assim, Mari, um monte chora no banheiro sozinha. Ai, que triste, né? Aí eu falei, sério? Aí me doeu mais. É claro. Porque eu senti a dor dessas mães sozinhas, sem o acolhimento, sem o amor de alguém pra poder te abraçar naquele Já é um momento tão momento. difícil, né? Você Sim. com aquele bebê pequeno ali que você não sabe o que fazer Sim. muitas vezes. E você ainda vai difícil. chorar sozinha, entendeu? Pesado. É muito pesado. É. Então, eu acho que o acolhimento, o apoio das pessoas perto e você ter uma boa rede de apoio Uhum. te ajuda a passar por isso com mais leveza, sabe? E abstrair não, as pessoas se como é que é? Pararam de fazer julgamentos. Sim, não né? julga. Acabou o julgamento. Como é que, falando sobre isso, como funcionam os julgamentos agora que você está exposta na rede social, né? Porque a gente fala muito sobre pitacos na gestação, né? Oh, Não, você já deve ter recebido milhões e milhões de pitacos, né? Mas como funcionam os pitacos, como você lida com eles e como funcionam os julgamentos? Você recebe nas redes sociais? Como é que funciona isso? os meus julgamentos que eu recebi, tá? Por incrível que pareça, os piores deles foram todos na minha cara. Jura? De Na pessoas frente que dos você conhece ou não? Na frente dos meus filhos. Pessoas aleatórias. Então, assim, os comentários da internet são ruins? São, Mas óbvio nunca que foi são. nada abusivo? Eu confesso que eu não leio os Tá. comentários ruins, tá? Tá. Eu abstraio bastante, Aham. porque eu acho que isso não vai mudar em nada na minha vida. Totalmente. Eles não me conhecem, eles não vão me fazer uma pessoa melhor. Então, a pessoa que chega na internet e fala que eu tenho filho por publicidade, ela realmente não conhece nada na minha vida, porque Você escuta isso? eu escuto. Até porque, até os teus gêmeos, eu não queria ter uma vida pública. Entendi. É claro, mas Então você vê que, publicidade, peraí, cara, eu tive 8 filhos, estava grávida de gêmeos, tá? Teoricamente eu tinha 10 filhos. Claro, para aí você abrir, né? Sim, e ainda contra muito a gosto, depois hoje eu amo. Hoje é um trabalho para mim que, assim, é uma realização, E faz sabe? um super sentido, porque você de fato mostra a sua vida de maneira real. Sim. A vida como ela é, né? E eu gosto de compartilhar, né? Eu gosto de poder mostrar para as pessoas que isso é real. Claro. As pessoas falam, ai, não a romantização da maternidade. Eu já falo o oposto, eu quero romantizar ao máximo a minha maternidade. Sabe por quê, Talo? Porque a minha maternidade ela é a razão da minha vida. Os meus filhos me transformaram de tal maneira numa Mariana melhor, que é impossível eu falar que a minha maternidade não é romântica. Ela é ela é trabalhosa, eu tenho muitas dificuldades. É que você acabou de falar, Você do baby entendeu? blues, da gestação. Nada dessa maternidade romântica, ninguém tá falando que ela é maravilhosa. Que é perfeita, Que né? é perfeita e que você não vai sofrer. Ela pode ser romântica, ela pode ser linda, mas ela vai ter muita dificuldade. Sim. Você entendeu? Eu acho que quando a gente fala da questão do romantismo, é muito naquela questão muito Disney World, né? O mundo de Bob. Tipo, nada de ruim acontece, isso é perfeito, não dói a amamentação, não dói a gestação, é fácil. Eu acho que o romantismo fica muito no que o que a gente idealiza como perfeição. Mas eu vejo umas pessoas que elas acabam falando algumas coisas da maternidade que, assim... Não te representa. Não, que eu não acho que faz sentido, você Sim. entendeu? Tem coisas que acontecem na gestação que, assim, não vai mudar em nada. A minha vida ou a sua, Sim. ou de quem vai passar, você entendeu? Mas você enfatizar aquela coisa ruim...
Você Na concorda ver- que você desencoraja as mulheres a terem filhos? Claro. Puxa, eu vou ter que passar por isso, eu vou ficar desse tamanho. Gente, tô na minha 10ª gestação. Em diversas delas, eu estive mais de 10 quilos acima do meu peso. Normal. Então, Depois da entendeu? gestação. Então, assim, foram gestações que eu terminei muito gorda. E Uhum, que eu me olhava no espelho e eu falava, poxa, eu estou me sentindo feia. Você uhum. entendeu? Como fica a sua vaidade de mulher nessa situação toda, Mari? Aí eu capricho na maquiagem, numa roupa. Aham. Eu dou o meu jeito de poder me sentir bonita, Porque, por sabe? exemplo, se você está há 10 anos engravidando, Sim. você está há 10 anos mesclando a maternidade com a mulher, a maternidade com a mulher o tempo inteiro. Então, quando teve nesse processo todo, momentos que você se sente, hoje sou Mariana mulher, não sou mãe, tipo, não que Sim. você vai ser sempre. Não, sim. A gente não deixa de ser, né? Esse papel, ele já, né, ele tá na gente, acabou. Mas o momento que você enxerga Mariana mulher, não, hoje eu estou sexy, hoje eu estou... Sim, Você se eu enxerga me nesse papel. cuido, você entendeu? E aí, por muito tempo, eu tive dificuldade para poder perder peso. Uhum. Até quando eu cheguei num médico, e aí eu fiz um acompanhamento, e na hora que ele pegou os meus exames, ele falou, Mari, você não vai perder peso nunca desse jeito. Você não tem uma vitamina, você não tem um hormônio, você não tem nada dentro do seu corpo. Tava descompensada. Totalmente. Uhum. E isso fez muita diferença. Então, Claro. quando as minhas amigas chegam perto de mim e falam, poxa, eu tô 10 quilos acima do meu peso e eu quero ter o próximo filho, eu dou contato do meu médico e falo, passa nele. Mas é importante, independente do Porque médico, eu você procurar acho, um especialista. porque eu acho que é o seguinte, tudo isso mexe muito com a nossa autoestima. Claro. Você entendeu? Claro. Eu falei para elas, eu dou o meu relato. Gente, eu tentei por anos fazer tudo sozinha. Eu não consegui. Eu fui num médico que eu procurei que pudesse me dar aquilo. A primeira coisa que eu cheguei pro médico, eu falei, olha, eu não evito ter filhos. Então, se eu for tomar qualquer coisa, eu quero que Tem isso que ter cuidado. que não afete uma futura gestação, qualquer coisa na minha vida. Não, Mari, tudo bem. Então, a gente vai para uma linha mais tranquila, que você possa tomar. Entendeu? Então, eu comecei não tomando nada e depois eu fui para tomar alguma coisinha para poder me ajudar nessa perda de peso. O que eu achei ótimo, entendeu? Claro. Fiquei, Não, eu acho que tudo que você puder usar de maneira que vá te beneficiar, Sim. Que não vai... E que não vai te causar impactar. dependência, Claro, né, claro. Thalô? Eu acho que esse é uma coisa muito importante. Você não vai ficar dependente de uma medicação pro resto da sua vida. Também não é sustentável, né? Não, você não tem que aguenta. ter, exatamente. Sim. Exato. Eu acho que é Mas importante tem você cuidar da sua saúde, né? Até porque eu tenho 10 filhos. Lógico. Eu preciso estar bem para eles. Não, e é uma decisão pessoal, né, Sim. Mari? Que é muito diferente das pessoas que vão tendo filhos de maneira inadequada, porque se você não quer, você evita, né? Sim. Existem maneiras. Então, se você está muito claro que você quer e que, né, quantos vierem para frente, você vai continuar tendo. Sim. Então, se você tem essa decisão de vida, não faz o menor sentido você estar infeliz com eles. Sim. Porque você decidiu por isso. Sim. E você tem a chance de não querer mais daqui para frente. Sim. Né? Uma decisão Sim. sua. É uma decisão minha. Uma decisão sua. Mas quando você fala a questão do romantismo e da sua maternidade, da sua decisão, da sua felicidade, porque, por exemplo, todo esse teu contexto que você mostrou dificuldade em todas as gestações até o 4º mês passando muito mal. Você mostrou que não amamentou todos eles, em grande maioria, só uma que você conseguiu, né, por um mês. Você mostrou o seu baby blues. Então, conclusão, cadê o romantismo nisso? Não, mas existe um amor, uma felicidade. Sim. Que eu acho que é onde você coloca... Que é a razão da minha vida. Que é o que você coloca. Sim. Então, quando a gente fala do romantismo, mesmo nos filmes da Disney, gente, sofre muito a mocinha ali. Sofre, até chegar no príncipe, gente. Coitada, ela até sofre a mão da madrasta. No final feliz, né? Sim. Mas eu acho que, na verdade, é isso. Você não conta uma história mirabolante dessa mentira. Não, eu acho que a gente tem que falar a verdade sempre. É isso aí. Você entendeu? Só que eu acho que você não tem só que enfatizar nas coisas ruins. Sim. Então, quando as pessoas me mandam mensagem no direct, Mari, poxa, eu tô com um pós-parto difícil, o que você fez? Eu compartilho a minha experiência. Eu falo, compartilha com a sua médica. E todas as vezes você tomou medicamento ou teve momentos que já não pôde mais tomar porque já estava proibido? Então, essa medicação em específico estava proibida. Tá. Você tomou no começo? Tomei no comecinho. Eu não lembro agora em que ano que ela foi proibida, tá? Aí você já não pôde mais tomar? Não, porque você não pode tomá-la junto com a amamentação, Tá. a não ser que você não amamente. Tá. Se não me engano, eu acho que é isso. Tá. Eu posso estar falando besteira, mas... E aí eu tenho uma outra... Tem várias medicações que são liberadas, que você pode tomar. E a sua médica... o médico vai indicar. Aí a sua médica te ajuda. Claro. Mas aí, então, nos outros, você teve algum acompanhamento nesse sentido? Sim, eu tenho um acompanhamento com a minha médica, né? Claro, claro. E aí ela te indica o que eu posso fazer. Mas na sua opinião, ou talvez na sua experiência, sem medicamento seria mais difícil? Ah, com certeza. É muito mais. Porque, assim, a medicação, pelo menos para mim, tá? Eu posso falar qual que eu tomei. Ela te dá um up.
Claro, que é o que acontece na depressão. Você precisa ter Você entendeu? uma Ela ajuda. te dá um alívio Claro, para você passar por aquilo, então você começa a não sentir um fardo tão pesado nas claro. suas costas. Sim, sim. Então, mas assim, já passei por alguns que eu não tomei nada. Demorou um pouco mais, mas Mas passou. passa, né? Isso é Passa. bom dizer, passa, gente. Passa, gente. Olha, é assim, o puerpério, o baby blues, eu posso falar com propriedade que eu passei por isso 8 vezes. Do mesmo jeito que ele veio, ele vai embora. Tenha Graças a Deus. fé, força. Se você tiver alguma religião, se agarra na sua religião, conta com o apoio da sua família, também do seu marido. Conversa bastante com ele para ele poder te ajudar nesse momento, porque ter o carinho do seu marido nesse momento ele é fundamental. Que seja para ele te fazer um cafuné, uma massagem, Se que ele, sentir a parceria ali, né? Um que ele acolhimento. acorde uma vez na madrugada por você, Uhum. que você durma um pouquinho, porque se você não dorme, Sim, o a baby privação do blues, sono é difícil. ele agrava. Claro. Entendeu? Então, tiveram os que eu fiquei pior foi quando eu tava dormindo menos. Porque eu ainda Claro. tenho insônia, né? No Uhum. puerpério, então eu não durmo. Então, E fica bem, não fica irritada, não fica... Não, eu fico parecendo um zumbi, fico com o meu coração acelerado, coração pequeno, fico horrível. Por isso que eu Caramba. tô falando. É péssimo. Então, Caramba. se o seu marido puder te ajudar, que seja uma vez na madrugada, pra Ah. você descansar um pouquinho mais, gente, fica de dica. Olha lá, Maridos. papais, Dia dos Pais não é pra ganhar só presente, não. Dia dos Pais é pra mostrar a presença. Sim, que é super isso. importante. Totalmente. Sim. Ô, Mari, agora nas partes assim difíceis, por exemplo, quando um bebê fica doente, todos ficam? Em Todos. geral, todos ficam. Vocês Todos. também? Putz, a gente é um pouco mais difícil, mas quando pega pai e mãe, aí sai de baixo. Imagino. Porque né? É, agora, todos eles ficam. Todos Tanto ficam. é que os gêmeos, quando chegaram da maternidade, na primeira semana já estavam doentes. Meu Deus, que doideira, gente. Sim, super maus. Aí eu falei, não, aí o pediatra, Mari, não tem o que fazer. Eu falei, não dá pra colocar os moleques numa bolha. Aham. E mesmo os que estão doentes... Não, é o que é. Eu falava, não pode pegar. Os que estão doentes, olha, você não pode pegar no bebê hoje. Era assim, eu virava as costas, no que eu voltava, ele tava beijando e fazendo tudo. Exatamente. E a apresentação de escola, não coincide os horários, às vezes? Não, graças a Deus. Porque eu com meus filhos, às vezes, são só 2, às vezes tem jogo, eles jogam, né? O jogo cada um numa piscina, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você fica assim. Então, o que coincide são a primeira semana de aula, né? Que tem Aham. aquela primeira reunião. Aham. Aí algumas vezes são no mesmo horário. Aí é tipo assim, do infantil ao fundamental são todas no mesmo horário. Aham. E aí fica eu e meu marido se desdobrando para chegar em 6 salas. Imagino. Gente, que engraçado. E quando os amigos quando eles levam os amigos para casa, que viram então 20, né? Pois, mas quando eles levam os amigos para casa é gostoso, sabia? Eu Aham. adoro receber. Que Eu legal. sou aquela mãe que eu super faço da minha casa o lugar mais acolhedor para os meus Que filhos. delícia. É. Não, muito legal. E me conta quais são as expectativas dessas gêmeas que estão chegando agora. Não trocar o nome delas, não confundir as filhas. Elas são univitelinas? Menina. E os meninos também são? Não, são bi. Ai, que barato. Então essa daqui eu tô na expectativa de eu não trocar as minhas filhas. É um novo desafio, né? Um novo desafio isso. Sim. Que legal, que legal. O que você tem para contar, Mari, assim, para deixar a sua dica? Você já deixou uma dica super importante, tanto para as gravidinhas quanto para os parceiros, né? Até acho que essas informações que você passa, até as suas dificuldades, acho que foram muito válidas aqui para a gente contar. Mas você, como no seu papel de mãe, muito, muito decidida, muito feliz com esse teu papel de maternidade, porque de fato, como você fala, né? A gente, quando a gente é mãe, a gente tem culpa o tempo inteiro, a gente está apaixonada, mas a gente deixa muitas coisas nossas de prioridade para virar prioridade deles. Então, também são decisões muito importantes que você tomou, né? Como mulher, falou, não, isso aqui para mim é o que me faz feliz, é o que eu quero e está decidido. Muitas mulheres, às vezes, até têm essa vontade, mas tem medo de julgamento, tem medo de se sente culpada, ou às vezes não tem a parceria do marido que tem a mesma vontade. Né, que tem que lidar com algumas frustrações ou com algumas questões. Você conseguiu estar plena, né, no meio dessa criançada toda, né, e sabe lá Deus quantas ainda vem pela frente, né, como Deus quiser. E é sempre aquele Natal maravilhoso, imagino. Né? É uma delícia. Deve ser maravilhoso. É muito gostoso. E o que você tem para dizer para essas grávidas, para essas mães pós-parto, ou essas mulheres infelizes, né, que de repente estão com dificuldade, você aí abençoada, né, nessa missão de ser mãe, e quantas mulheres a gente contando no começo que tem hoje em dia muita dificuldade, até por essa questão mesmo profissional, né, por esse estresse da vida moderna. Qual a sua última mensagem para elas, para esse mês da gestante? Bom, gente, o meu conselho para vocês, o primeiro é, se vocês têm fé,
foca na sua fé, se agarra em Nossa Senhora, em Deus, tá? Eu sou católica, por isso que eu falo muito de Nossa Senhora e Deus. Aí você agarra na sua fé, né? Se Você for se em outra... agarra na sua fé, porque eu acho que ela que vai te dar o principal suporte, tá? Para você suportar todas as dores da sua vida. Minha vida é maravilhosa? Gente, não, óbvio que não. Eu tenho muitas dificuldades? Tem dias que eu choro pra caramba, Claro. tá? Mas na minha fé eu posso tudo, porque Deus me suporta sempre. E é isso. Não, coisa boa, Mari. Eu tô super feliz, fiquei assim, impactada, muito feliz de saber a tua história. Vou deixar o arroba da Mari aqui no rodapé aqui, vai estar marcado, para vocês seguirem e acompanhar essa história maravilhosa. Que gente, é tipo um seriado da vida real. Sim. E tem um outro conselho que eu vou dar para vocês. Se você tem um marido difícil, uma sogra difícil, qualquer pessoa que seja difícil na sua vida que não vá te ajudar, reza por ela. Você sabe por quê? Deus chega onde ninguém consegue chegar, no coração da pessoa. Então, muitas pessoas chegam para mim e falam, Mari, eu quero ter o segundo filho, meu marido não quer. O que eu faço? Eu falo, olha, a única coisa que você pode fazer é rezar pelo seu marido, para que Deus amoleça o coração dele, que toque, né? Porque não adianta nada, você não pode forçar, você não pode engravidar à força, né? Claro. É uma decisão de ter filhos e do casal. Claro. E é muito legal, os relatos delas para mim depois, tá, Lu? Mari, deu certo. Ele quis estar apaixonado pelo bebê. Então é isso, você entendeu? Gente, e às vezes cada um tem uma história também. Tem. É isso, cada um tem a sua história, cada um tem a sua missão, cada um tem a sua bênção, cada um tem o seu aprendizado. Sim. E é assim que é. Eu adorei essa história. Vou começar a acompanhar, porque eu não tenho tempo para acompanhar o Instagram de nada, mas olha, de vez em quando, só de curiosidade, vou nascer gêmeas, querer lá ver o que está acontecendo. Então, eu vou pôr aqui Coração de Mami. E olha só, hein, vamos também entrevistar Coração de Papi para o Dia dos Pais. Eu falei, vamos fazer separado, porque é diferente, né? Sim. Quando tá casal junto, a conversa é uma. Quando tá a mãe, quando tá o pai, a conversa é outra. Eu adorei, muito obrigada. Tenho aqui um presente de Bepantal Baby, que é a nossa patrocinadora dessa temporada. E aí, eu espero que você tenha muitas bênçãos cada vez mais. Obrigada. E, gente, sigam para vocês conhecerem, aprenderem e se divertirem. Óbvio que se você estiver gravidíssima como Mari, vai lá, contrata a Talu Concept Baby, que é assessoria para enxoval de bebê nos Estados Unidos, no Brasil, em Lisboa. E se você tem produtos parados na sua casa, aliás, se tu tiver, eu tô com uma plataforma Second Hand aqui no Brasil, e Outlet Baby, então circula, que é econômico e ecológico. É a Baby Concept. Bota para circular lá, para botar dinheiro para casa. Lógico. Obrigada, lindona. Eu que agradeço. Adorei.